Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos começando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, só organizando aqui a questão do som, um momentinho, só organizar aqui, ok? Hoje nós vamos conversar sobre a conclusão número 6 aqui do Livro dos Espíritos. Estamos analisando as conclusões. E hoje conversaremos então sobre a conclusão número 6 em um tempo um pouco mais curto, porque daqui a pouco tem uma live agendada e eu preciso entrar um pouco antes. Então nós vamos conversar hoje somente sobre a conclusão número 6 e peço desculpas por ter antecipado o horário para as 9 horas, hoje domingo, dia 25 de julho. Normalmente fazemos esses estudos às 10 horas do domingo, mas hoje, por essa questão de ter agendado uma live no MESESG, um encontro promovido pela Comunidade Espírita de São Gotardo, então eu tive que reorganizar o horário, ok? Então nós conversaremos um pouco sobre essa conclusão número 6, aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec continua, na qual Kardec continua, na conclusão, a trabalhar o aspecto da consolidação do pensamento espírita e, obviamente, por ser a época nascente, ou seja, da organização das ideias que os espíritos trouxeram na maneira ou na forma nascente, Kardec se ocupa nas conclusões de demonstrar o aspecto que fixa o pensamento espírita. E aí ele trabalha conversando, entre aspas, conversando com os, aspas, também adversários do pensamento espírita, principalmente a matriz materialista. Kardec trabalha muito essa questão da matriz materialista porque, em tese, seria um antagonista, ou seria uma antagonista do pensamento trazido pelos espíritos. Nas 5 conclusões que nós já conversamos sobre elas, Kardec vai construindo o raciocínio. Nas 4 conclusões ele fica demonstrando a impropriedade do pensamento materialista para o consolo existencial. Na conclusão número 5, ele vai fortalecer o aspecto do ideário espírita como um elemento de consolo para as pessoas, com uma visão de futuro, com a fé no futuro, e não um futuro sonhador, mas um futuro concreto, não com um futuro abstrato, teórico. Então ele ali coloca fortemente isso na conclusão número 5. E aqui na conclusão número 6, nós temos alguns parágrafos, e Kardec vai continuar esse raciocínio. Ele vai continuar essa lógica, mostrando que o ideário espírita ele não está assentado nos fenômenos espirituais. Que o ideário espírita, a força da doutrina espírita, não está na manifestação dos espíritos, no sentido fenômeno mediúnico. Kardec vai dizer nessa conclusão número 6, se nós pudéssemos resumi-la numa frase, que a força do pensamento espírita está na sua filosofia, está nos seus elementos norteadores da existência humana. Na conclusão número 6, então, Kardec nos coloca que a força do pensamento espírita está efetivamente na filosofia que ele nos traz, nas explicações que ele nos traz. E isso já na conclusão número 5 ele chamou atenção. E nós veremos mais profundamente isso na conclusão número 7, quando ele vai mostrar os 3 aspectos sob os quais a doutrina espírita se apresenta. E aqui então na conclusão número 6, ele vai dizer o seguinte:
seria formar uma ideia muito falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhe a base. Então, o que está dizendo Kardec nessa primeira frase? Que é um pensamento errôneo dizer que toda a estrutura do Espiritismo está calçada na fenomenologia espiritual. É um pensamento errôneo. E dizendo, inclusive, que seria um contrassenso, seria até contraproducente tentar deter a marcha do pensamento espírita detendo a manifestação, ou proibindo as manifestações, como lá atrás foi feito por Moisés, como vemos lá no capítulo 20 do livro Levítico, no capítulo 18 do livro Deuteronômio, que havia-se o abuso, óbvio, e esse abuso deveria sim, e foi devidamente regulado por Moisés, mas ele não deteve a prática porque era impossível deter aquilo que é da natureza. Isso fica muito claro quando olhamos o capítulo 11 do livro Números, lá também do Velho Testamento, em especial quando Moisés trata dos fatos ocorridos com duas pessoas chamadas Eudade e Medade. Eu sugiro que leiam depois lá livro Números, lá de Moisés. Mas então Kardec está dizendo isso, que seria algo, uma falsa ideia do Espiritismo, quem achasse ou quem achar que o Espiritismo aure suas forças na fenomenologia. Não, não é. Essa conclusão número 6, então, Kardec segue dizendo, sua força, ou seja, do Espiritismo, sua força está na sua filosofia e no apelo que dirige à razão e ao bom senso. É o que Kardec escreve aqui. Sua força, vamos ler, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Então a doutrina espírita, ela é eminentemente racional, é eminentemente de bom senso. Como o próprio Camille Flammarion foi se referir a Kardec quando do sepultamento do corpo, no seu discurso, Camille Flammarion foi dizer, aqui está o bom senso encarnado. A própria doutrina, ela apela ao bom senso. A doutrina espírita não apela ao fantasioso. A doutrina espírita não apela ao sobrenatural. Não, não. A doutrina espírita, ela se baseia nos elementos da natureza. A fenomenologia espiritual é da natureza. Não é uma invenção, não é sobrenatural, não é fantasiosa. E, embora a fenomenologia seja da natureza, a força do pensamento espírita não está na fenomenologia, está na filosofia, no estudo da busca da causa primeira. E é isso que Kardec escreve, não sou eu que estou dizendo, estou apenas reproduzindo aquilo que Kardec escreveu nessa conclusão número 6. Diz ele na segunda frase, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Percebamos então que aproximarmos-nos do pensamento espírita, para nos aproximar do pensamento espírita, é preciso que nós deixemos de lado preconceitos, conceitos prévios. É preciso que usemos o bom senso, a razão, não no sentido racionalista, no sentido racional. Porque a doutrina espírita, ela é racional, ela não é racionalista. Ela não reduz exclusivamente a rasos exercícios de razão. Ela exige grandes exercícios de razão. Ela exige grandes elucubrações racionais. E exige muito bom senso. Bom senso para ouvir, bom senso para buscar compreender,
bom senso para separar aquilo que é dos homens daquilo que é dos espíritos, bom senso para observar a aplicabilidade, bom senso para observar a linguagem dos espíritos, bom senso para não se entrar em viagens cegas, bom senso para se lidar com a fé como esse elemento que nos une ao Criador de maneira clara, de maneira com olhos abertos, abertos no sentido de sair de uma cegueira, por assim dizer, de um misticismo, por assim dizer, e até de uma forma mítica também, por assim dizer. É isso que se chama razão. Não é o sentido racionalista, empirista, não. É no aspecto de usar aquilo que um dos elementos que nos diferencia do reino animal, no sentido hominal, no sentido humano, que é a razão, que é o bom senso. É isso que Kardec está nos dizendo aqui. É justamente esse elemento que Kardec traz para que observemos, para que analisemos, que aliás não é algo assim tão novo. O apóstolo Paulo já chamava a atenção quando ele falava da racionalidade da fé, ao dizer que de nada adianta meu coração orar com fé se a minha mente não sabe o que eu digo, como que nos dizendo que a fé se calça num elemento de compreensão, de ligação com o Criador, e não um vão simulacro de palavras soltas ao vento, palavras que nascem, sentimentos que nascem efetivamente no coração daquele que busca o Criador, sentimentos que perpassam por aqueles elementos que aquele que ora quer expor para si, porque para o Criador não precisa expor, porque ele já sabe, mas é o expor para si mesmo no aspecto de entender o lado da humildade e o lado da dependência que temos do amparo do alto. É esse o sentido da fé que Kardec a chama de racional, não no sentido de desprezar a naturalidade da fé, não, porque a fé natural, Kardec e os espíritos a abarcam. Então é esse o sentido que ele coloca de apelo que se faz à razão, de apelo que se faz ao bom senso, no aspecto filosófico. A doutrina espírita não é uma soma de aspectos. A doutrina espírita não é ciência mais religião, mais filosofia, mais religião. A doutrina espírita não é uma soma. Isso é ciência, isso é filosofia, isso é religião. Não é assim. A doutrina espírita é um conjunto de ciência, filosofia e moral. Não é um mais um mais um. Não se separam esses elementos. Eles sempre são apresentados de maneira conjunta. Veremos isso na conclusão número 7. Então podemos dizer que é uma ciência de características filosóficas e consequências morais. É isso que Kardec coloca. E ele segue dizendo, na antiguidade era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. O que é o vulgo? Do popular, a todas as pessoas, aquelas que não tinham a busca da iniciação, o vulgo, né? Como todos nós somos em diversas coisas. E aí ele diz assim, hoje, quer dizer, na época em que Kardec escreve, ele, né, o Espiritismo, não tem segredos para ninguém. Olha que interessante essa frase, observemos que interessante essa frase kardeciana. O Espiritismo não tem segredos para ninguém. Então não existe iniciados, não existe entronização. Porque, diz ele aqui, a doutrina espírita fala, o Espiritismo fala uma linguagem clara. Vejam palavras de Kardec. Uma linguagem clara, sem ambiguidades. Sem ambiguidades. Sem esse aspecto ambíguo, muitas vezes, que as pessoas utilizam para dizer meias verdades, que na verdade também são meias mentiras, para trazer ideias confusas, ideias que nos levam ora a pensar de uma forma, ora de outra. Então ele nos fala, Kardec nos fala, que o que a doutrina espírita nos traz não tem ambiguidade.
Ela é aquilo que é real, é a realidade. Esse aspecto precisa ser trabalhado. Veja o que continua Kardec escrevendo. Nada há no Espiritismo, nele, de místico. Nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Vejam como Kardec se preocupa em demonstrar que não há mistério, não há elementos, segredos no pensamento espírita, que a doutrina espírita apresenta o seu ideário de maneira clara, como ele diz aqui, linguagem clara. E nós podemos observar isso quando Kardec escreve o Projeto Espírita de 1868, que se encontra nos textos compilados no livro Obras Póstumas. Volto a dizer, o livro Obras Póstumas não foi construído por Kardec, o livro, mas o conteúdo são escritos de Kardec. É uma obra que foi compilada, artigos diversos, muitos constantes, inclusive na Revista Espírita, artigos diversos que Kardec escreveu e não os publicou numa forma de caderno, e então, após o seu desencarne, esses escritos foram compilados e lançou-se a obra chamada Obras Póstumas. Então são escritos efetivamente de Kardec. E lá ele escreve, um dos seus escritos é o Projeto Espírita de 1868. E ele nos escreve nesse Projeto Espírita de 1868 que a única coisa capaz de travar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade. O que é falta de unidade? Falta de unidade de princípios. Então ele diz, para evitar-se isso, senão quanto ao presente, mas quanto ao futuro, é que tivemos o cuidado de apresentar as ideias de maneira clara, com raciocínios claros, de forma tal que não houvesse espaço para interpretações diversas. Então vejamos que o cuidado que Kardec teve foi registrar os postulados, as bases espíritas com tamanha clareza que fosse difícil, se não impossível, interpretações diversas. E é justamente isso que ele coloca nessa conclusão. Uma conclusão que ele escreve a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, 1860, a segunda edição, mas que no Projeto Espírita, 8 anos depois, 1868, ele traz justamente o que ele havia escrito aqui, que era preciso, e é preciso, e continua sendo necessário, que se apresentem, ou que se apresente, cada um dos elementos do pensamento espírita com precisão e clareza. Que não coloquemos interpretações pessoais, que não façamos um espiritismo à moda de cada um. Então é isso que nos importa. E aí ele continua dizendo, quer ser compreendido por todos, porque são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Essa última frase aqui, lida agora, nos lembra a questão 798, salvo engano, eu vou anotar aqui, 798, porque quando nos fala lá na questão 798 que são chegados os tempos que o Espiritismo deve ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Vejam, deve ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos, mostrando-nos que o conhecimento espírita é da natureza. Não é uma invenção, mais uma vez, não é uma invenção. Não é um conto de fadas, não é um elemento, um conto supersticioso, não é um conto fantasioso. É uma apresentação da realidade interexistencial entre as existências, seja física, seja espiritual. E ele escreve, longe de se opor à difusão da luz, o Espiritismo quer para todo mundo. Ou seja, o Espiritismo não veio fechar, ele veio abrir. A doutrina espírita não veio para fechar o raciocínio, ela veio para abrir os raciocínios. Ela não veio para enclausurar a luz.
Ela não veio para colocar a candeia debaixo do alqueire, pelo contrário, ela veio para colocar a candeia no velador, como disse o Cristo lá na parábola. Não se acende uma luz, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, não se acende uma candeia para ser colocada debaixo do alqueire, mas sim no velador, onde ilumina toda a casa, disse o Cristo. Então é justamente esse sentido da doutrina espírita, a candeia que talvez estivesse sob o alqueire, sob o caixote, debaixo de um caixote, e a doutrina espírita veio retirar esse caixote, esse alqueire, e colocar essa candeia, essa luz, em um velador, para que ela pudesse fazer-se brilhar, para que ela pudesse ser conhecida, vista. Então é isso que ele escreve. E olha o que ele escreve na sequência sobre a doutrina espírita, ainda no primeiro parágrafo, a penúltima frase do primeiro parágrafo. A doutrina espírita não exige crença cega. Olha que frase! Se ela não exige crença cega, ou seja, obedecer por obedecer, se ela não exige crença cega, é porque ela apresenta a crença racional. É porque ela pede às pessoas para que pensem. Ela pede às pessoas para que raciocinem. Ela pede para as pessoas para que entendam, não porque não compreenderam, mas porque compreenderam. Como falava um dos apologetas, lá do período ainda dos séculos iniciais do cristianismo, como nos falava o apologeta conhecido como Santo Anselmo, um desses livros verdinhos aqui atrás, um deles é de Santo Anselmo. Aqui esses verdinhos aqui, ó, são quem está no Instagram não vai enxergar, o pessoal do Face enxerga aqui. Esses verdinhos aqui é a coleção Apologetas, os apologistas, por assim também chamados. E um deles, Santo Anselmo. E Santo Anselmo dizia, é necessário crer para compreender, mas compreender para continuar crendo. É necessário crer para compreender e compreender para continuar crendo. E essa é uma frase lá dos primeiros séculos do cristianismo, antes mesmo da institucionalização do pensamento cristão, por assim dizer. Vejam que lá no nascedouro, naqueles primeiros analistas, naqueles primeiros apologistas, exegéticos, se assim quisermos chamá-los, aqueles primeiros, Santo Anselmo, São João Crisóstomo, e assim vai, aqueles que ainda estavam no momento nascente do pensamento, sem a contaminação dos interesses humanos, e lá ele já dizia, é necessário crer para compreender, compreender para continuar crendo. Compreender para continuar crendo. Que foi muito bem trabalhado também por Santo Agostinho, um também dos grandes pensadores da patrística, ou seja, da escola filosófica patrística, também um apologista, podemos dizer, da chamada era apostólica. Então vejamos que lá esse apologista já chamava atenção, Santo Anselmo já chamava atenção. Aqui o Eduardo traz a questão 354 do livro Consolador, que nos fala da crença edificante, a conquista da crença edificante, que Emmanuel define por fé. Né? Quando ele diz ter fé é guardar no coração a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, nos fala nessa questão 354, o Espírito Emmanuel, que ele reproduz mais uma vez no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, que ele diz que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Quando ele diz nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz, que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações, e a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Emmanuel nos dizendo isso, tanto na questão 354 do livro Consolador, como no capítulo 40 do livro Vinha de Luz.
E aqui Kardec nos chama, nos diz isso, a doutrina espírita, lendo o que Kardec escreveu na conclusão número 6, não exige crença cega, quer que o homem saiba por que crê, apoiando-se na razão, o espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam em nada. Vejam essa frase, Kardec, bem ao estilo kardeciano. Apoiando-se na razão, o espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Porque toda crença cega é um apoio no nada, é um mergulho no vazio. E o mergulho racional é o mergulho em Deus. É o mergulho em Deus. É a confiança em Deus. Que os espíritos também trabalharam. Kardec também trabalhou. Lá das questões número 1 a número 13, aqui do Livro dos Espíritos. Esse Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. É isso que Kardec coloca. A doutrina espírita nos convida a esse mergulho interior de nós mesmos, no interior de nós mesmos. Esse mergulho em Deus, e não numa crença cega. E segue. Os obstáculos que tentassem impor a liberdade das manifestações poderiam sufocá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Isso ficou claro no Auto de Fé de Barcelona. Aquele auto de fé onde se propuseram, onde se determinou, né, a queima dos livros espíritas que foram enviados para Barcelona, da França para Barcelona, na Espanha. E ali, naquele auto de fé, queimaram-se os livros. E o efeito foi levar as pessoas a quererem entender por que se queimaram os livros. E aí a doutrina espírita mais rapidamente se difundiu. E é isso que Kardec está dizendo. E antes do auto de fé. Depois ele diz, por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que isolando-se esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão à disposição de todos que a elas recorrem, desde o menor até o maior, desde o palácio até a choupana. Veja o que Kardec escreve. Desde o palácio até a choupana. A doutrina espírita não é de uma pessoa. A doutrina espírita não foi criada por uma pessoa. O espiritismo não foi criado por Kardec. Não existe kardecismo. Não existe doutrina criada por Kardec. Existe espiritismo, doutrina dos espíritos. Por isso a palavra é espiritismo. Traduzido pela forma kardeciana, aí sim. O sufixo que caberia à palavra Kardec seria o sufixo iano, e não o sufixo ismo. O sufixo ismo significa próprio do radical da palavra. Espiritismo. Radical da palavra, espírito. Espiritismo, próprio dos espíritos. Kardecismo, próprio de Kardec. E o que nós temos próprio de Kardec são as suas observações. E o sufixo iano é segundo o entendimento do radical, segundo o entendimento da palavra do radical da palavra. Então, kardeciano, segundo o entendimento de Kardec. Então, cabe-se colocar o sufixo iano, que seja kardeciano, kardeciano, fiquem à vontade. Mas kardecismo não, é espiritismo. Só existe um espiritismo. As pessoas que querem criar espiritismos à moda de cada um, mas o espiritismo é um só. Aquele trazido pelos espíritos que foi organizado por Kardec. Então a organização do pensamento espírita é kardeciana, mas a doutrina é dos espíritos. Kardec deixa isso tão claro na primeira introdução do Livro dos Espíritos. Não sei por que as pessoas se digladiam em relação a isso. Ele deixa isso tão claro.
Conclusão número 1 do Livro dos Espíritos. Palavras para ideias novas, necessário se faz palavras novas. Foi isso que ele escreveu. Neologismos, ou seja, novas palavras, novos códigos. Então vejamos aqui que não é obra de um homem. E quando Kardec ponderou os espíritos, isso Kardec mesmo escreve, ele mesmo escreve, lá no texto, né, no texto chamado Minha Missão, que está na compilação do Obras Póstumas. Perceberam? Aqui Adriano diz, e kardecista, seguidor de Kardec, nós somos espiritistas, como disse Kardec, ou espíritas, que temos em Kardec o referencial codificador, o referencial de organização. Então nós podemos dizer, somos espíritas cujos estudos fazemos na forma kardeciana. Kardeciana. Então nós somos kardecianamente espíritas. Somos kardecianas, se quiserem. Porque muitos colocam kardeciano por usar apenas o fonema. Né? Kardec, como o C é mudo, tem o som de C, as pessoas colocam o sufixo transliterando a sonoridade, ou seja, o fonema, com a letra Q, kardeciano. Mas como o radical em francês é Kardec, com C, então pode-se acrescentar o sufixo iano ao próprio C, kardeciano. Tanto faz, é uma construção, é um neologismo. Então, tanto faz. Então, nós dizemos que nós somos kardecianamente espíritas. Ou seja, estudamos, buscamos o espiritismo trazido pelos espíritos na forma compilada, na forma organizada, melhor dizendo, por Kardec. Por isso que nós o chamamos de codificador. Os espíritos nunca o chamaram de codificador, e nem ele a si mesmo se chamou de codificador. Nós passamos a chamá-lo assim, por quê? Porque ele organizou o pensamento espírita. E é importante, quando nós lançamos um livro na condição de organizador, ou seja, um livro composto por diversos autores, normalmente compêndios de artigos, colocam-se os autores dos artigos e coloca lá no livro organizado por. Então, aquele organizador do livro não é o autor do livro, ele organizou o livro. Por isso coloca-se lá, organizador, fulano de tal, fulana de tal. E vem o nome dos autores. Se olharmos o Livro dos Espíritos, está assim. Basta que olhemos o Prolegômenos. O Prolegômenos não vem assinado por Kardec. O Prolegômenos vem assinado pelos Espíritos. E eles dizem, essa é a nossa obra. Leiam lá o Prolegômenos, logo no início do Livro dos Espíritos. Leiam o Prolegômenos. Lá aqui, melhor dizendo, não é lá, é aqui, o Prolegômenos, essa introdução, né, os Espíritos deixam claro que essa obra aqui é deles. Não é de um ou de outro. Vejam, eles dizem aqui, vejam, vou ler parte do Prolegômenos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num sentimento de amor e caridade. E Kardec diz aqui que esse livro é o repositório dos ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem sob o ditado dos espíritos superiores. Então ele organiza. E vejam que assinatura, olha a humildade de Kardec, coloca-se como organizador, e vejam que está logo no início. Logo no início, vejam. Ele escreve aqui logo no início, nesse livro, o livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com auxílio de diversos médiuns. Veja o que Kardec escreve, está aqui. Algumas traduções não colocam essa capa da forma que Kardec colocou, infelizmente. E vejam quem assina os livros, o Livro dos Espíritos, aqui no Prolegômenos,
assinado João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Está aqui. Então percebam o quão importante é essa frase que Kardec coloca, que se o Espiritismo tivesse calçado em cima de um homem, era só anular essa pessoa, que anularia a ideia. Mas não, o Espiritismo não está calçado em cima de uma pessoa. Perceberam? Perceberam? Então, muitas vezes usamos a ideia, a palavra kardecista, mais como um reforço, infelizmente, porque com o passar do tempo, principalmente no Brasil, outras ideias que buscam também elementos da mediunidade se confundiram com a ideia espírita. Então alguns, para facilitar o entendimento, acabaram criando o termo kardecismo ou kardecista para poder diferenciar aquilo que não era espiritismo, porque muitos se arvoraram no termo espiritismo para explicar outras manifestações, outras ideias, e aí criaram então essa forma explicativa. Mas numa boa linguagem não é necessária essa forma explicativa. Ou é espiritismo ou não é espiritismo. Ponto. Mas tranquilo, isso é só para mostrar o quanto que Kardec se ocupou. E eu dizia então lá sobre o item minha missão, lá no livro Obras Póstumas, Kardec pergunta aos espíritos, quando eles dizem que ele poderia falir ou ele poderia ter êxito no trabalho, e os espíritos disseram, né, se ele, Kardec, falisse, outros substituiriam, outra pessoa substituiria, porque ele disse, o Espírito de Verdade disse a ele, os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Então não é uma pessoa, que a doutrina espírita não é uma pessoa, a doutrina espírita é um corpo doutrinário, que Kardec vai dizer aqui. E aí ele acrescenta, seguindo aqui, não estou lendo todos os parágrafos, ele diz aqui, no finalzinho do segundo parágrafo, na última frase, mesmo que conseguissem o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte eles já estariam reproduzidos, porque sua fonte é inatacável. E porque ninguém pode encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Olhem essa frase. Olhem essa frase. Vejam. Porque ninguém pode encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Aí ele escreve no iniciando, na primeira frase do terceiro parágrafo, o Espiritismo não é obra de um homem. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por todas as partes, por todas as religiões, principalmente, diz ele aqui, na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe também no espiritismo, veja ele dizendo. E ele segue, os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, todos os gênios de manifestações, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. E aí ele escreve no quarto parágrafo, dizendo que faz a moderna ciência espírita. Olha aqui o que ele diz, o que faz a moderna ciência espírita, aí vem o trabalho dele, de Kardec, reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica em termos apropriados o que só era dito em linguagens alegóricas, suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado para só deixar o que é real e positivo, eis o papel do espiritismo. Olha que coisa. Aqui veja o trabalho que Kardec teve, aí veja a forma kardeciana, veja o elemento kardeciano que aqui se coloca. Aqui sim, nós vemos a marca kardeciana. Veja ele dizendo, o que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso,
explica em termos apropriados o que só era dito em linguagem alegórica, suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel, o papel do Espiritismo. A Tatiane traz aqui a fala de Kardec lá no Prolegômenos. Muito bem lembrado aqui, Tatiane. Nada, veja ela dizendo, o Kardec dizendo, nada contém aqui no Livro dos Espíritos que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e que não tenha sido por eles, os espíritos, determinado. Veja a humildade de Kardec. E aí ele continua dizendo, mas não lhe cabe o papel de fundadora. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, pois suas bases são de todos os tempos, de todos os lugares. E aí à frente, já no último parágrafo, na última frase, encerrando a conclusão número 6, ele diz, pela influência que exercem, as ideias espíritas são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos decretos da providência. Essa é a conclusão número 6, que eu disse não iríamos alongar muito no estudo, porque daqui a pouquinho eu já tenho que entrar numa live, e então hoje ficamos somente com a conclusão número 6. Então percebamos, ou ficou claro nessa conclusão número 6, que a doutrina espírita, ela fala à razão, ela fala ao coração. Que a doutrina espírita não traz elementos fantasiosos, que a doutrina espírita não elucubra ideias supersticiosas, que a doutrina espírita não se baseia exclusivamente nas manifestações dos espíritos, que a doutrina espírita tem sua força no raciocínio que ela nos leva a desenvolver, nas provocações, por assim dizer, racionais que ela nos proporciona. Nessa filosofia existencial que busca nos mostrar nossas origens, nossa destinação e o porquê estamos aqui na Terra, temporariamente. É isso que a doutrina espírita nos oferece. Não é uma doutrina de contemplação, que se contemple, não é uma doutrina de veneração, é uma doutrina de comportamento, é uma doutrina comportamental, uma doutrina comportamental cuja base para o comportamento é a imortalidade da alma. É a imortalidade da alma, que nos gera uma nova ética, que nos oportuniza um novo conceito sobre vida, sobre nós mesmos. Essa ética calçada na imortalidade da alma, não de maneira teórica, mas de maneira comprovada pelos espíritos. Essa ética calçada na imortalidade da alma nos dá o senso de resignação, porque nos permite enxergar que a vida não termina, que ela sempre existe. Ela permite-nos saber aguardar os momentos adequados, que sejam até em outras encarnações, para as nossas ações. É uma nova ética que nos mostra uma vida muito maior do que ela se apresenta, que nos mostra que existíamos antes do berço, continuaremos a existir depois do túmulo. Essa ética é irrefutável. É por isso que Kardec diz ali que leva à mudança de comportamento, torna os homens mais solidários, as pessoas, né, mais solidárias, homens é o termo que ele usava na época. Então pensemos nisso e façamos a nós mesmos uma pergunta. Com esse conhecimento que buscamos, com o estudo que todos nós fazemos nos nossos dia a dia, como nós estamos? O que já mudou para nós?
dizermos que conhecemos esses ensinos espíritas? O que nós já em que nós já nos transformamos? O quanto já caminhamos para melhor? Eu gosto de fazer um raciocínio que um amigo me trouxe certa vez. Ele dizia que a cada 2 anos nós precisamos fazer um balanço e ver o quanto nós já crescemos. Então ele dizia assim, aquele que não melhora em 2 anos permanece estacionário. É um amigo que me dizia isso. Então eu gosto de fazer essa observação, né, sempre para mim mesmo. O que nós já melhoramos? O que eu já melhorei? Em que eu já me melhorei? Eu já me melhorei em quê? Em que ainda eu preciso me melhorar? O quanto eu já caminhei nesses últimos 2 anos? É esse o sentido. É por isso que nós estudamos. Não é para guardar no intelecto. É para transformar em ferramenta de evolução. Em ferramenta de evolução, de crescimento. Cada um no seu momento, cada um no seu ritmo. Muito obrigado a vocês pela companhia aqui nesse estudo, nesse nosso grupo de estudos. Fica aqui o convite para o próximo domingo, às 10 horas, quando nós seguiremos com a conclusão número 7. E fica também o convite para, se quiserem, daqui a pouquinho, às 10 horas, daqui a pouquinho, um outro bate-papo sobre Pedro, apacenta as minhas ovelhas, no MECESG, né? É a live que nós vamos fazer daqui a pouco. E as pessoas me perguntaram, a transmissão será por onde? Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, pelo YouTube da Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Coromandel Espírita, e tem outras, né? Então, quem se animar, né, fica aí o convite. Esse MECESG é um encontro interessante, é o 28º ano que encontra, né? É um movimento de juventude e madurezas espíritas lá promovido pelo movimento espírita da minha querida cidade natal, São Gotardo, e eu tenho a alegria de poder participar desse MECESG desde o primeiro, há 28 anos. Eu tinha meus 2 anos de idade na época. Então, para mim, sempre é uma alegria poder participar lá do MECESG. Agora há pouco estava falando o Jorge Elahá, que eu não pude assistir porque estava aqui também fazendo esse estudo. Mas ele continua durante o dia, o MECESG, então fica o convite para assistirem lá conosco. Daqui a pouco, às 10 horas, estaremos lá. Muito obrigado pelo convite, convite à turma de São Gotardo. Muito obrigado pela disposição de vocês de estarem aqui, por essa cordialidade. Tenham todos uma excelente semana, tenham todos vocês um excelente domingo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias e guarde-nos todos junto dele em paz. Fiquem com Deus.